Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma boa Páscoa, um bom final de semana emendado, sexta, sábado e domingo. Tem lugares que já na quinta-feira já não tem aula, dependendo da religiosidade da localidade, da escola, né? Tem universidades que fazem a tal da Semana Santa, sem aula a semana inteira. Então, essa é uma semana meio calma, né? E hoje, 31 de março, 1º de abril, são os 60 anos do golpe militar que atrasou a vida do nosso Brasil, 21 anos, tirou do poder o grande presidente João Goulart. Eu assisti um documentário maravilhoso dele, coloquei no meu Facebook, muito emocionante, tirou lágrimas de mim, muita emoção. Mas hoje nosso assunto não é política nacional, não é. Nós vamos continuar nosso curso de religiões. Vou ver se consigo terminar o tema, a aula Confucionismo, que a conclusão é que ele é mais uma filosofia do que uma religião. Se eu conseguir terminar hoje, legal. Se não, vamos para a parte 3. Como não tenho pressa nenhuma em acabar o curso, é um curso livre, o que importa aqui é o conhecimento, não é? Então, semana passada, eu terminei, iríamos começar, então, quais são os livros básicos da doutrina confucionista. Antes disso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e nos canais parceiros, nos canais, agradecer aí todos os amigos que retransmitem nossos programas, cursos, especialmente as duas grandes televisões que eu sou colaborador, que é a TV 247 e a DCM TV, que retransmitem meus cursos, meus programas especiais, né? Eu estou estudando uma proposta de abrir aí não é um curso, um programa dominical, talvez depois da aula de religião, um programa dominical que chamaria Balanço da Semana. Balanço o quê? Balanço geopolítico, né? Nosso canal, a essência é a geopolítica, mas eu dou cursos também, né? Então, estou avaliando aí o grau de dificuldade para fazer um programa desse, nós temos pouquíssimo apoio, né? Teria que ter algumas imagens, mas eu achei uma ideia muito boa, foi minha esposa que sugeriu, e vamos ver se seria antes ou seria depois, né, da aula de religião, né? Não se esqueçam que semana que vem, quinta-feira, vamos começar um curso novo, no lugar do curso da África que terminamos. É o curso Os 30 livros que você precisa ler antes de morrer, não é? Não sei se a maioria das pessoas já leu algum desses livros, eu li todos eles, e muitos mais, evidentemente, mas são 50 anos de leitura, a gente tem que começar cedo, mas nunca é tarde de começar, né? Eu me lembro que, conversando com um amigo, na época muito querido, hoje já afastado, eu com 30 anos, eu tinha lido Germinal de Zola, que vai ser um dos livros do meu curso, né? Aí eu falei, puxa vida, né? Ler Germinal com 30 anos, aí o amigo falou assim, pô, Zola te agradece de ter lido com 30. Porque você lê com 18, você não, além de não entender nada, né, você não estava maduro para, de fato, é uma complexidade, né? Bom, nunca é tarde para começar a ler, viu, pessoal? Nunca é tarde. Bom,
nós passamos de 20 mil inscritos, mas também está crescendo muito lentamente. Queríamos ter aí 30, 50, 100 mil inscritos. Aí, quem sabe, a estrutura vai aumentando, né? Queria também que vocês pudessem entrar de membros do canal, é a melhor forma de ajudar o meu trabalho. A partir de R$ 6,90 lá no cartão, você indica lá e aí esquece, é como se fosse uma mensalidadezinha, né? No final da aula, eu agradeço todos os que fizeram alguma colaboração. Então, vamos começar. O livro mais importante, hoje nós estamos, então, na quarta religião, né? Zoroastrismo, taoísmo, jainismo, confucionismo. Quando vimos taoísmo, estudamos o livro I Ching, Livro das Mutações, provavelmente escrito por Lao Tse, ou Lao Tzu, né? É o mais antigo de todos os livros clássicos chineses que dão sustentação não só ao taoísmo como ao confucionismo. Ele mistura a arte divinatória com numerologia e discernimento ético. Trabalha com as duas energias do universo que eles chamam de Yin e Yang. O cosmo existe pela interação destas duas formas de energia. Tudo tem dois lados, tudo tem dois opostos. Esse é o I Ching, Livro das Mutações. Eu tenho o meu aí, tem 40 anos, anotado. E segundo livro importante é o chamado Livro das Canções. É uma seleção de poesias e canções chinesas antiquíssimas, que elas foram, então, preservadas pela chamada história oral. Não havia história escrita especificamente neste período, né? Estamos falando aí de 500 antes da Era Comum. E, posteriormente, em que estas canções e poesias foram compostas, elas foram depois compiladas, né, em um certo momento, e elas enaltecem a música e a poesia como forma de transmissão dos sentimentos humanos. E é verdade. Poesia é uma forma de transmissão de sentimento. Eu não sou capaz de fazer uma poesia. Minha esposa às vezes reclama, fala assim, você nunca fez uma poesia para mim. Eu não sei fazer. Eu costumo dizer que eu me apresento como escritor, mas isso é puro diletantismo. Escritor é quem escreve romance. É o meu ponto de vista. Não adianta eu ter 23 livros publicados, eu não tenho capacidade imaginativa de bolar um romance com personagens, etc., né? Esse curso que eu darei, eu vou falar do autor, vou falar do momento histórico que a obra foi composta e vou descrever os personagens e a trama, né? Vou fazer a sinopse do livro, né? Evidente que não é um tipo assim uma crítica literária, um resumo do livro, mas não substitui você ler. Às vezes, alguns desses livros têm filmes adaptados muito bem feitos. Eu darei esta informação na respectiva aula, né? Mas também não substitui a sua leitura, tá certo? O terceiro livro, Livro de História, é o título do livro, né? Aqui também é uma compilação de um conjunto
de discursos que foram anotados e transcritos na hora em que o monarca fez o discurso. Que monarca é este? Este é um monarca da época da corte imperial, daquele período da unificação da China. Estamos falando em 2.200 anos atrás. Então, eram figuras proeminentes que discursavam em ocasiões especiais, e os temas são fundamentos étnicos, né, para que se tenha um governo humano e justo, enfatizando as seguintes características: sagacidade, piedade, piedade filial e ética do trabalho. Então, baseiam-se na responsabilidade e confiança, criando uma nova cultura. A harmonia surgida desse processo poderia fazer com que a sociedade não precisasse punir ou coagir as pessoas a serem boas, se todo mundo aplicasse estas normas anotadas, compiladas, consolidadas a partir de importantes discursos de figuras históricas proeminentes, reis, monarcas e imperadores. Este é o livro de história. Quarto livro básico do confucionismo é o livro dos ritos. Ritos. É uma obra que reúne, compila ensinamentos e ditos, ditados, né? Aforismos de uma época da dinastia Zhou, Z-H-O-U, Zhou, uma das mais antigas. Ela começou em 1046 antes da Era Comum e foi até 256. Então, esta é um dos reinos existentes no que viria a ser a China. Lembre-se que a unificação dos reinos terminou quando acabou o período do chamado reinos combatentes. 220 antes da Era Comum, a China se unifica e organiza o seu Estado Nacional. Então veja que é um Estado Nacional de 2.200 anos, né? Essa é a grande China que os Estados Unidos estão na sua vã filosofia achando que vão conseguir destruir, né? Nesta época, eles não acreditavam que as sociedades deveriam se basear em contratos, entre aspas. Lembremos o contratualismo de Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é considerado aí o criador desta corrente chamada contratualista, é aquele que parte de um princípio filosófico, teórico, né, que os seres humanos fazem em algum momento da sua evolução um pacto. Eu não agrido você, você não me agride, eu não ocupo o seu espaço, você não ocupa o meu, né? E o Rousseau não é o único contratualista, tem outros, né, importantes, mas ele é o mais famoso até porque o seu livro principal, Le Contrat Social, né, o Contrato Social, é um livro básico, um livro de sociologia, mas ele é considerado um filósofo, né? Não tinha faculdade de sociologia nessa época. Então,
O fundamental não era o contrato, mas a confiança mútua entre os membros da comunidade. Eles tinham 4 ocupações principais neste tipo de sociedade. Era uma sociedade bastante primitiva. Estamos falando em 256 antes da Era Comum. E estamos falando em 36 anos antes da unificação do Estado. Então, isto aqui, a corte de Zhou era um dos reinos combatentes. Eles brigavam entre si para ver quem iria prevalecer. Quais eram as funções principais? Comerciante, o artesão, o agricultor e o erudito. Né? O quinto e último livro é chamado de Livro dos Anais da Primavera, escrito provavelmente entre 771 e 476 antes da Era Comum, século 8 ao século 5. Já ensinei como é que você calcula aí os séculos, né? É um texto exatamente da época em que Confúcio viveu, né? E é também baseado não só na época dele, mas ele foi desenvolvido no estado que Confúcio nasceu, o estado de Lu, não é Lou, Lu. Disse que reanimar o velho seria a melhor maneira de alcançar o novo. Reanimar o velho, reviver o velho, relembrar o velho é a melhor maneira de alcançar o novo. O centro do confucionismo é o culto aos ancestrais, respeito aos antepassados, aos mortos que já se foram, né? Então, ele era o maior defensor de cultuar os ancestrais. Eu estou assistindo uma série na HBO chamado Tóquio Vice. Se passa no Japão, em Tóquio, e se passa inteirinho falado em japonês. O principal personagem é um cara nascido no Missouri, nos Estados Unidos. Ele fala o inglês, mas ele fala um japonês absolutamente fluente, né? E tem ali máfia, a famosa Yakuza, etc. Mas interessante que aparecem nas paredes lá dos chefes mafiosos quadros dos ancestrais. Aí é influência. Nós temos as religiões chamadas religiões abraâmicas, religiões dármicas ou védicas e religiões orientais. Entre essas orientais, nós temos aí o budismo, né? Confucionismo e o shintoísmo. Nós veremos, eu acho que eu programei aqui, ó, nós veremos o shintoísmo. O shintoísmo é uma espécie de budismo japonês, né? Bom, o livro mais importante do confucionismo entrou para a história com o nome de Analectos. Eu li, vidente, é o pensamento de Confúcio.
não foi escrito por ele, Confúcio, Kung Fu Tzu, Sócrates e Gautama Siddhartha, famoso Buda, já disse isso, não canso de repetir, três seres nascidos em regiões completamente diferentes e longes um dos outros, mais ou menos 500 anos antes da Era Comum, 400, 500, nada deixaram por escrito, mas influenciaram o pensamento da grande parte da humanidade, né? Então, Analectos é também conhecido como Diálogos de Confúcio. É como se seus seguidores tomassem nota de tudo que ele fizesse, de tudo que ele falasse, né? No caso de Sócrates, quem fez isso foi o seu principal seguidor, Platão. Alguns autores, assim, mas Sócrates não existiu, é uma invenção de Platão, não é verdade, não caiam nessa. Tem várias outras fontes que citam Sócrates, né, e o reconhecem. O que é difícil imaginar é como que o Sócrates, e naquela época não tinha essas canetas, eu uso um tipo de caneta que vem lá da China, né? Aí, ela é tudo super gasta, né? E mesmo uma caneta mais simples, que é a Bic, não tinha caneta na época. Não é? Não tinha um caderno, não é? Um caderno de anotações. Como é que ele anotava a riqueza dos... Por exemplo, o discurso de Sócrates, quando ele, antes dele se matar, porque foi uma exigência que ele, o tribunal ateniense o condenou à morte e lhe deu o direito de escolher como morrer. Ele escolheu tomar cicuta, veneno. E, obrigado. E hora do café. Antes dele tomar o veneno, ele falou, fez filosofou, fez política, discursou. Sócrates não estava presente, desculpe, Platão não estava presente nesse momento. Então ele ouviu de um outro discípulo, mas está ali detalhes. É provável que ele tenha imaginado alguns diálogos, né? Outro que não deixou nada escrito, porque disse que era um analfabeto, eu não acredito que fosse, que tivesse sido, foi Muhammad, conhecido como Maomé. Os muçulmanos não gostam desse nome, é bom que vocês saibam, se você puder falar Muhammad, melhor. Mas tudo que ele falava, tinha lá aquele séquito que eu seguia, que tomavam nota. Ali no século VII, eu imagino que já devia ter uma pranchetinha, né? Um papel mais sofisticado, né? Que não fosse um papiro, e os caras tomavam nota, né? Tanto que os dois livros mais importantes do islamismo, depois do Alcorão, não é? O Alcorão é o livro sagrado, não foi escrito por Muhammad. Os dois livros mais importantes, um chama Sunna, que é as tradições do profeta, aquilo que ele fazia, eles anotavam e os seus seguidores faziam igual, né? Ele era um exemplo. E o outro chama-se Hadith, né? Que são uma coletânea de frases que ele disse. Esses livros não são livros considerados sagrados, ditados por Deus, né? Mas são
livros importantíssimos, né? Então, esses diálogos de Confúcio, seus seguidores compilaram, são mais ou menos 20 a 22 capítulos, onde são abordadas as virtudes, ensinamentos morais, qualificações morais, como, por exemplo, a benevolência. Para Confúcio, esta era a maior qualificação moral de uma pessoa. Ele é um homem ou uma mulher benevolente. Também neste livro é mencionado a sabedoria e a coragem, como também qualificações morais elevadíssimas. Então, veja, sobre sabedoria, é preciso dizer que no Alcorão aparece também a busca da verdade e da sabedoria. É diferente do cristianismo, a verdade já está dada e nem todos podem ter acesso à sabedoria. Eu tenho me batido, e não tem tanto tempo assim, porque eu me considero um estudioso, um leitor voraz, pesquisador, tem 50 anos. Não é muito tempo, não é? Mas eu nunca me considerei um homem sábio, mas gostaria de sê-lo. Não me considero. Estou muito longe da sabedoria. Bom, professor, mas pelo menos um conhecimento, o senhor, alguma coisinha o senhor tem. Pode ser. Agora, eu convivo com pessoas que não buscam conhecimento. Elas buscam informações. É diferente de conhecimento. Então, chega a ser a ansiosidade. A minha esposa chega em casa às 5 horas, 5 e meia no trabalho e fala assim, alguma novidade política? Eu falei, não sei. Eu passei o dia estudando, lendo, vendo alguns documentários. Eu não estava procurando informação, eu estava procurando conhecimento. Então, estas pessoas, estes pensadores, estes grandes seres humanos, eles não procuravam informações, eles buscavam o conhecimento. Bem, a sabedoria é o salto do conhecimento. Eu diria assim que o dado transforma em informação, a informação transforma em conhecimento, o conhecimento transforma em sabedoria. Este último salto é o salto mais difícil e complexo e nem todos os que amam o conhecimento e buscam a sabedoria o atingem, né? Eu estou aí entre esses que não acho que tenha atingido esse estágio, né? Bom, além disso, a coragem e aí ele faz uma observação, né? Sabedoria e coragem, especialmente a coragem, ela só se transforma em uma virtude quando ela está a serviço da moralidade. Então não é qualquer bravo e corajoso, né, destemido,
que é valorizado. É preciso saber se esta coragem a serviço de que está, de que valor, de que princípio ela está. Eu achei em um site, chama educamaisbrasil.com.br, um artigo da Tamires Santos, escrito, publicado em 21 de julho de 2020. Então, estou citando aqui a fonte. Qual é a essência do confucionismo? Esta é a opinião desta autora, e ela diz assim, com as minhas palavras, eu trago para vocês a opinião dela. Busca a harmonia com o Tao. O que é o Tao? Tao Te Ching, lembra? Tao é o caminho, Tao é o princípio. Tao pode ser a origem de tudo, você pode até achar que isto é o Deus, né? Esta harmonia com o caminho, com o Tao, é abordada em 4 dimensões dos seres humanos. O eu é o indivíduo, a comunidade, a natureza e o céu. O céu é algo fundamental no confucionismo, e nós já vimos isso em outras passagens, né? E dentro disso, desta harmonia com o Tao, com base nesses 4 aspectos, ela resume as 6 virtudes mais importantes para os confucionistas. Eu as listo para vocês sempre descrevendo com minhas palavras. Primeiro é a bondade. A palavra chinesa para bondade é Zhen, Jen. Esta é a mais elevada de todas as virtudes, porque esta é a que prega o amor ao próximo. Já ouviu isso em algum lugar? As religiões, de um modo geral, falam isso, né? Mas eu fico pensando como é que é possível um bolsonarista se dizer que ama o seu próximo. Ele quer ver o próximo morto, né? É impressionante, né, como eles deturpam e se dizem cristãos assim fervorosos, né? Acham que vão, um Malafaia desse contratando centenas de milicianos para proteger seus mais de 60 templos no Rio de Janeiro. Então, será que nós somos bons? Ser bons para quê? Ser bons com que objetivo? Conseguir uma outra vida? Ter uma garantia de que eu vou ficar bem para o resto da eternidade? Né? A segunda virtude mais importante para o confucionismo é a do chamado homem superior. Vamos aqui trocar o termo homem por ser humano, né? Ou uma pessoa superior. A palavra chinesa que define isso é Chun Tzu, Chuntzhu. Chun Tzu.
A perfeição só é atingida quando a pessoa é sábia, humilde, sincera, amável e justa. Este conceito de justiça, eu tenho feito um esforço individual também de ser um homem justo. Aí é homem porque sou eu, né? Não é fácil você ser um homem justo em uma sociedade dividida em classe, uma sociedade desigual, né? Então, é muito difícil. Humilde, sincero, amável, justo e sábio. Este é um ser superior, né? Nós estamos longe disso, né? Terceira grande virtude no confucionismo é o chamado comportamento adequado. Em chinês é Cheng Ming. Cheng Ming. Todas as pessoas, os seres humanos, devem cumprir regras básicas, rígidas, definidas, determinadas de conduta. Você não pode se comportar da forma como você quer, não é? É isso aí, Rivadavia. Quarto, poder e autoridade. A palavra chinesa é Te. Esta virtude é importante para governar, mas governar de forma equilibrada e justa. Você acha que um prefeito, um governador, um homem como Tarcísio, por exemplo, está matando assim indiscriminadamente? Um cara desse tem alguma dessas virtudes? Se preocupa com algumas dessas questões? Ele governa de forma equilibrada e justa? Ele é um fascista, né? Quantos sabem disso? O cara nunca morou no estado de São Paulo. Na última hora, transferiu o título para cá, arranjou um lugarzinho para morar, se elege governador do maior estado do Brasil, sem nunca ter pisado em São Paulo. É assim. Quinto, consciência da vontade do céu. Então aqui não há Deus, é um céu, né? A palavra chinesa para toda essa frase é li. Governantes devem propiciar um bom padrão de vida para o povo. Um padrão de vida com moral e com rituais para cultuar seus ancestrais. Então, aqui é o princípio basilar do confucionismo, que é o culto, o respeito aos ancestrais. E a sexta virtude mais importante da essência do confucionismo, segundo esta autora, artes e músicas. A palavra chinesa é Wen, W-E-N. Todas as expressões artísticas são riquezas da sociedade.
Estou vendo aqui o volume de conteúdo para nós, então, vermos se eu acho que dá para terminar hoje. Cada indivíduo tem um poder dentro de si, que é concedido pelo céu, não é Deus, é o céu. Para que ele possa, então, governar sua vida e, eventualmente, governar o mundo, outras pessoas, uma cidade. Também absorver e compreender a fonte cósmica, e só tem uma maneira de absorver esta fonte cósmica, é através da meditação. Eu não faço meditação, mas os confucionistas fazem, recomendam que se faça. Fala-se ainda no confucionismo que eles seguem ainda mais algumas virtudes. Então, aqui, provavelmente, outras formas de interpretar e outros autores também indicam isso. Amar ao próximo, ser justo, comportamento condizente com valores morais, cultivar a sabedoria e manter a consciência de vontades dos céus. Então, os céus têm vontades, né? Para os confucionistas, todo mundo pode ser bom. De que maneira? Desenvolvendo laços de amor, lealdade, ritual e tradição, ações como virtudes e respeito, reverenciando os ancestrais. Isto é uma passagem exata, está na página 74 deste livro, que é um livro que eu recomendei entre os 9, né, os 9 livros. Está aqui, página 74. A devoção aos pais e aos antepassados continua sendo uma das mais importantes virtudes confucianas. E esta virtude não se extingue com a nossa morte. Aqueles que são nossos descendentes, ao nós morrermos, eles devem seguir essa tradição e continuar cultuando os ancestrais. Em outro site chamado relidia.app, eu achei aqui um resumo do confucionismo que eu trago para vocês, que foi publicado no dia 11 de agosto de 2023. Tem 5 aspectos. Primeiro, ética e moralidade. São princípios fundamentais do confucionismo. Ser ético e ter moral. Eu deixo sempre aqui uma definição de moral, é mais ou menos o que é certo e o que é errado. E não é um padrão no mundo inteiro, varia de acordo com o país, com a cultura, né? Dependendo, então, da onde a referência, né? Então, é diferente de ética, né? A ética, digamos, é a obediência àquilo que não se obriga a ser seguido.
mais você entende que isso é bom e justo e vale em todos os lugares, né? Praticar o bem, né, é um valor ético. Não há sociedade que recomende que você deva praticar o mal, né? Então essa tem essa diferença de ética e moralidade. Mas o confucionismo trabalha com esses dois aspectos, né? Segundo, benevolência e humanidade. Aqui são os pilares mais importantes da virtude confuciana, não é? Benevolente não é também só simplesmente fazer o bem, não é? E ter humanidade também não é necessariamente ser só uma pessoa boa. Ter humanidade é muito mais do que uma pessoa boa. O milionário filântropo que dá cestas básicas no bairro que ele mora, etc., né? Isso não é um sinal de benevolência, de humanidade. Isso é filantropia, é assistencialismo. Para ele ter a consciência pesada, ele quer ficar bem, ele acha que isso Deus vai perceber a bondade que ele está praticando, né? Aí ele faz campanha para o fascismo, né? Terceiro, isso é o resumo deste portal, né? Retidão e justiça, fatores da busca da integridade moral do confucionismo. Retidão e justiça, ser justo e ter um comportamento reto, né? Quarto, sinceridade e lealdade, as virtudes que fortalecem as relações interpessoais no confucionismo. Quantas vezes nós não somos sinceros, não precisa nem falar mentira, não somos sinceros durante o dia, não falar verdade, não falar toda a verdade. Não falar também toda a verdade não significa que você seja um mentiroso, não é? Então isso é uma coisa que a gente tem que... Mas a sinceridade, especialmente na relação a dois, em pequenos grupos, é muito importante. Agora, a lealdade é outro conceito, é diferente da sinceridade. Leal, não é? Tem relação com fiel, com fidelidade, não é? Quinto, moderação e autocontrole. Equilíbrio como chave para uma vida ética. Tudo que você perde a moderação e perde o controle está em desequilíbrio, né? Então, repetindo, princípios, virtudes mais valorizadas. Humanidade é o REM, justiça, YI, cortesia é o Li, sabedoria é o Zu, fidelidade é o Xin. Quantas aqui eu consigo praticar, né? Humanidade não é fácil. Justiça, eu faço um esforço. Cortesia, eu faço um esforço para ser a pessoa mais cortês, delicada, educada. Hoje pus combustível no carro, estava com a minha esposa,
eu precisava calibrar o pneu. Eu não consigo fazer isso. Tenho lá minhas deficiências. Aí disse a minha esposa, vamos descer tomar um café ali no Conveniência. Pedi para trocar os R$10, 5, os 2 e 1. Eu sempre dou R$2 para qualquer gentileza que eu peça para que alguém faça em algum posto, em algum bar, sei lá. Um açougue, o cara limpa lá de jeito melhor, corta, eu dou sempre R$2, é o padrão. Aí, quando pedi para ela trocar, eu expliquei o motivo, né? Eu vou calibrar o pneu e quero dar 12. As funcionárias falaram, nossa, puxa, mas faz parte do trabalho da... Era uma mulher, só tem mulheres frentistas nesse posto, né? Eu falei, não acho que seja parte do trabalho dela, né? E se a senhora não me trocar para mim, eu não calibrarei o pneu, né? Não, não. Então, é uma pequena coisa, isso não conta nada. Eu ficaria em conflito comigo se eu pedisse e eu não lhe desse essa. Então, justiça, cortesia, sabedoria por longe. Fidelidade, aí é uma luta cotidiana. Fidelidade a princípios, a valores, a um programa ideológico. Eu sou membro de uma corrente ideológica, né? Tenho que ser coerente com isso. Sou fiel a ela. Bem, os 5 relacionamentos comuns. Aqui é baseado no livro, aqui nesse livro, é um livro que não tem um autor único, né? É uma coleção, acho que são 30 volumes. Eles diminuíram de tamanho agora, né, para economizar. O preço ficou o mesmo, né? Acho que são 30 volumes. Eu não tenho todos eles, né? Mas é uma bela coleção ilustrada aí. Os relacionamentos comuns. 5 tipos de relacionamento. O do soberano com seu subalterno é um relacionamento humano. Soberanos devem ser benevolentes e os subalternos devem ser leais. Isso aqui foi escrito 2.500 anos atrás. Ou seja, pregam a existência de um monarca, de um soberano, não tinha república nessa época, bom, benevolente. E os súditos, subalternos, devem ser leais. Relacionamentos pai com filhos. Os pais devem ser carinhosos e os filhos obedientes. Isto é confucionismo. Terceiro tipo de relacionamento, marido e esposa. Os maridos devem ser bons e justos, e as esposas compreensivas. Antes de você ficar com raiva do confucionismo, né? Lembre-se que isto foi escrito há 2.500 anos. O Nirvana é o nosso objetivo, né? Quarto, relacionamento comum. Irmãos com irmãos. É isso. Os irmãos mais velhos devem ser gentis e os mais novos devem ser respeituosos. E, por fim, os relacionamentos comuns. O quinto é amigo entre amigo. Os amigos mais velhos devem ser atenciosos e os mais novos
reverentes. Muito legal, né? Esquema geral do confucionismo. O céu é a fonte da ordem moral. A ordem é mantida pela bondade. A bondade é uma qualidade que pode ser aprendida. Portanto, todo mundo pode ser bom. E, por fim, a virtude não vem do céu, ou seja, não é uma dádiva, você tem que praticar, você tem que conquistar a virtude. Olha, pessoal, deu certo para nós concluirmos em 2 aulas, não precisaremos da terceira. Semana que vem começaremos então uma religião nova, que será o hinduísmo. Então, está em ordem cronológica, nós estamos mais ou menos em 500 antes da Era Comum. Tá bom? Taoísmo, jainismo, confucionismo e hinduísmo é mais ou menos 500 antes da Era Comum. E depois nós vamos no budismo e judaísmo, é tudo mais ou menos 500 antes da Era Comum, né? Aí a 8ª religião, aí vai ser o cristianismo. Eu preciso ver como vou fazer, né? Porque eu vou falar de cristianismo, eu vou falar então da igreja original de Cristo, né? Mas eu pretendo falar do cisma, o primeiro cisma de 451, que é do Concílio de Caledônia, o cisma de 1054 das igrejas ortodoxas tradicionais, o cisma do Concílio de Calcedônia é que cria as igrejas ortodoxas orientais, são igrejas pequenas. Depois, as igrejas ortodoxas tradicionais é o cisma do século XI. E depois vou falar do primeiro cisma mais relevante, que é o do Lutero em 1517. Lutero, rei Henrique VIII da Anglicana, Calvino, 1536, Batista, 1612, Presbiteriana, 1707 e Metodista, 1739. Então, estas 6 protestantes, eu estou na dúvida se falo logo depois do cristianismo, que é o ano 1, né? Ou se sigo a ordem, porque pela ordem viria o islamismo em 620. Depois o shintoísmo em 720. E depois o sikhismo, também na Índia, no ano 1500. Aí, então, é que vem as... Bom, eu vou reordenar aqui, vocês não se preocupem com isso. Se quiserem mandar sugestão, eu aceito também. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Não se esqueçam, todos os dias, 10h30, eu estou na TV dos Trabalhadores, TVT, no programa chamado Geopolítica em Foco, tá bom? Todos os dias, quartas-feiras, às 13 horas, estou na TV 247 com o José Reinaldo. Então, esses são os principais programas fixos meus durante a semana. Se você ainda não está na minha lista de Zap para receber minhas circulares,
Está aí o meu número passando na tela, me manda um oi, eu te cadastro. Se você puder comprar alguns dos meus livros que estão em catálogo, também está aí o site da minha editora Aparte. E se quiser mandar algum tipo de ajuda, está aí o meu Pix, que é o meu e-mail pessoal. Hoje nós tivemos duas contribuições de dois grandes amigos, o Gavlinski, dando uma boa noite geral a mim e a todos os camaradas, e o Edson Doviso, eles também são membros do canal, ao que eu agradeço muito. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo, boa semana, um beijão a todos, tchau.